Olá, senhores. Vamos à aula introdutória de Direito dos Contratos. O direito dos contratos é visto como um dos pilares do direito civil. Na verdade, nós temos a parte patrimonial e a parte vivencial. Na área vivencial, nós temos o grande parâmetro como sendo o direito de família. E na parte patrimonial, você tem aí duas bases, o direito dos contratos e a propriedade, né? Então, esses são as principais áreas dentro do direito civil. Aquilo que vimos estudando como negócio jurídico e como obrigações agora se cristaliza na modalidade de contratos. Segundo Arnoldo Aldi, um dos grandes contratualistas brasileiros, poucos institutos sobreviveram por tanto tempo e se desenvolveram sob formas tão diversas quanto o contrato. Que isso é uma verdade, né? O contrato, como vimos em formação histórica ou temos visto, o contrato ele aparece desde a Babilônia, Egito, nas antigas civilizações, havendo sociedade, haverá a necessidade de contratação. Portanto, algumas regras sobre o assunto, sejam escritas, sejam costumeiras, já se estabeleciam. E modalidades contratuais também foram criadas, não só a compra e venda. Aí você tem tanto a troca, o antigo escambo, a doação já era permitida, o testamento já existia, a compra e venda, seja de escravos, seja de grãos, seja de ovelhas, também acontecia. Os grandes mercados, as sociedades, existiam contratos de sociedade. Por quem? Porque você tinha ali caravanas para serem feitas, não era um só proprietário, esses bens eram deixados em garantia, os bens tinham que ser depositados para venda, então você tinha um contrato de depósito. Aprendemos na antiguidade a existência já dos contratos, ainda que de maneira incipiente e não com formatação atual. Mas eles já existiam. Portanto, desde a Idade Média também, o mundo capitalista, no regime comunista, nas formas socialistas, existem modalidades de contrato, né? Com menor participação privada ou maior, o fato é que o contrato não deixa de ser uma base social. Uma base de direito privado, sobretudo. Então, nós temos, desde aqueles contratos eminentemente privatistas, até os contratos estabelecidos com a administração pública, que já refogem ao âmbito do direito civil, e os contratos de adesão, que acabaram depois se tornando uma esfera autônoma, alguns deles, dentro e saíram e montaram ali, foi estabelecido o chamado direito do consumidor para tratar de grande parte dos contratos de adesão, lembrando que alguns deles ainda continuam sob a égide do direito privado. Então, nós temos essa divisão estabelecida. Isso é importante porque, na verdade, hoje os contratos eles se destinam muito mais a coibir abusos do poder econômico. Então, existe também uma garantia contratual. O contrato ele é feito não só como uma relação privada, mas também dentro daquilo que permite a lei, ou não proíbe, porque essa é a base contratual, o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão aquilo que é permitido em lei, né? Ou proibido por lei. Então, tudo aquilo que não é proibido no direito privado é permitido, é essa a base contratual. Não há necessidade de contrato nominado. O que quer dizer isso, hein? De modalidade especificada no Código Civil para o contrato. Se o objeto não está proibido, não há nenhuma vedação estatal ou penal com relação ao objeto, se ele não for ilícito, se ele for possível, aí você pode contratar. Mas essa modalidade de contrato não está estabelecida, também não está proibida, portanto, o senhor crie. É uma área muito criativa também, a área contratual. Exatamente porque o senhor tem que saber criar cláusulas, condições gerais, condições específicas e estabelecer. Hoje nós temos alguns contratos que têm, embora sejam contratos de adesão, têm regulamentação própria, né, como o contrato de leasing, o contrato de alienação fiduciária. Então, nós temos aí normas específicas, a própria lei de locação, normas específicas tratando de modalidades do direito privado, né, em que você compra um veículo, consegue um empréstimo bancário e deixa esse veículo em alienação fiduciária, permitindo exatamente o pagamento parcelado do bem
ainda que a posse já seja outorgada a você, comprador. Então, nós temos modalidades realmente distintas de contrato estabelecidas aí nessa tentativa de adaptação do contrato à vida social. A dinâmica do contrato ela é muito grande, porque ela atende à dinâmica social. Tanto é que os senhores estão estabelecendo, estão verificando hoje que houve uma migração da esfera contratual informal para a esfera contratual digital. Muita gente hoje acabou, até por força da pandemia, dinamizando a contratação online, que no Brasil era mínima. Então, houve uma explosão dos deliveries, houve uma explosão de contratações e de demandas online, obviamente de muitos golpes também, né? Porque onde existe esfera contratual haverá o estelionato. Então, sempre tentar-se-á aí fazer algum tipo de lesão ao consumidor ou aquele contratante de boa-fé. E os senhores encontraram aí certas páginas fakes em que as pessoas compraram desde máscara até álcool gel, que nunca foi entregue porque aquele bem não existia. A pessoa se restringiu a montar uma página fake, fez a cobrança, recebeu muitos valores, fechou a conta, fechou a página e acabou o assunto. Então, não existe muito cuidado por parte do contratante. E são esses cuidados que a gente vai aprender agora, bem como as conceituações. Já vimos que a conceituação de contrato ela é bem complicada, né? Não há uma conceituação fácil exatamente pela sua aplicabilidade difusa, né? Então, a gente geralmente fala que sem querer humano, ou seja, sem uma manifestação de vontade, não há negócio jurídico. E não havendo negócio jurídico, certamente não haverá contrato. Então, a grande base do contrato é exatamente a necessidade da manifestação de vontade. Obviamente que onde há manifestação de vontade, há responsabilidade também. Então, não existe só o contrato sem responsabilidade. Toda manifestação de contrato, obviamente, nós temos hoje a chamada função social do contrato que deve ser obedecida, mas também existe não só essa autonomia da vontade, como a necessidade da responsabilidade pela vontade emanada. Ora, se eu faço a manifestação da vontade para aquisição de um bem, por óbvio, eu me comprometi a pagar por esse bem. Essa é a minha esfera de responsabilidade. Se o outro recebeu o dinheiro, a responsabilidade dele é na entrega do bem. Nem preciso dizer aos senhores que a grande mote de confusão na esfera do contrato é exatamente o descumprimento dessas obrigações, seja por parte daquele que adquiriu e que por alguma dificuldade não consegue ou não quer pagar, seja por parte daquele que forneceu, vendeu e agora tem dificuldades para entregar no prazo, na forma estabelecidas no contrato. Então, nós temos sim valores a respeitar, como a dignidade da pessoa humana, o meio ambiente, o valor social do trabalho, o que implica numa recontextualização do direito contratual, né, a própria visão da função social do contrato, mas ela não se contrapõe à ideia de autonomia privada. Ao contrário, se compatibiliza com ela, como bem escreve Nelson Nery Jr. E a própria função social do contrato está prevista no artigo 421, como vai ser lido do próprio Código Civil, que não elimina a autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio, quando presentes interesses meta-individuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana. Então, nós temos aí duas limitações, né? Você está falando de interesses meta-individuais, então, na verdade, temos que examinar a função social do contrato. O senhor está falando aí de questões atinentes à dignidade da pessoa humana, então também teremos que examinar essa função social do contrato. Então, ele não é um apanágio, ou seja, vai ser usado sempre e com qualquer significado. Não, existe uma contextualização na qual ele deve ser abordado e estudado, para que aí você tenha a perfeita, não só a contextualização, mas a perfeita dinâmica do contrato e sua realização. Como dito aos senhores, no artigo 112 do Código Civil,
Tem-se que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Ora, isto diz respeito exatamente à esfera contratual. Ou seja, a pessoa, na verdade, quando quis contratar, tinha uma intenção. E essa intenção não se encontra nas palavras existentes no contrato que ela assinou. O contrato lhe atribui maiores intenções e deveres do que aquela que ele quis, na verdade, quando da contratação. O que prevalece? O sentido literal da linguagem, o formato do contrato ou a real intenção das partes? O artigo 112 responde isso, dizendo que é a declaração da vontade das partes que se deve se atender e não só aquilo que está consubstanciado no sentido da linguagem, até porque muitos ainda insistem em utilizar uma linguagem rebuscada no contrato, de tal sorte a impedir a correta decodificação do que está escrito por parte daquele que está assinando. Sobretudo quando se trata de contrato de adesão. Ele já vem pré-pronto, o senhor não tem a possibilidade de mudar cláusula alguma e o senhor não consegue entender aquilo que está escrito. Então, as pessoas assinam, porque afinal de contas, ler todo mundo sabe. Então é esse o conceito comum do brasileiro, que deixa para socorrer do advogado depois de assinado o compromisso. E aí nós vamos ter uma série de implicações, seja cobrança de multa por desfazimento. Então tem uma série de situações a serem estudadas. Ora, claro que haverá necessidade da manifestação da vontade, não só no sentido de dizer, não foi essa a minha intenção, a época que eu contratei. Não, tem que vir elementos que corroborem essa sua manifestação de vontade, para que deem suporte ao convencimento do juiz. Então não se trata pura e simplesmente de uma declaração, a sua palavra contra a palavra do outro. Tem que vir esse indício de prova, tem que existir, né, para que se ateste qual era a sua finalidade. Então, essa é a questão quando se fala de atender muito mais à intenção das partes do que ao sentido literal da linguagem. Isso deve ficar claro porque muitas das pessoas, sobretudo os fornecedores ou aquelas pessoas de má fé, falam, mas o senhor assinou, essa assinatura é sua? Sim, logo você tem que cumprir o contrato. Não, essa assinatura é minha, sim, mas eu entendi o contrato, foi isso que eu quis dizer. Eu tenho provas daquilo que eu queria exatamente. Porque muitas vezes o contrato é redigido por uma única pessoa ou por uma das partes e a outra se limita a assinar. Quando nós temos o contrato formal, quando nós temos o contrato informal, a coisa fica pior ainda, porque é até mais difícil a prova. É por isso que o direito admite qualquer meio de prova juridicamente possível e licitamente permitido. Por quê? Porque nós temos que fazer prova, né? As medidas da costureira são provas suficientes de que o senhor foi lá para contratar. A senhora foi lá para contratar, do alfaiate idem, no que diz respeito ao senhor, né? Então ele não teria feito um bonequinho com seu nome com todas as medidas à toa, não teria comprado tecido à toa. Então o senhor desistiu da compra, mas o senhor gerou dano. Então vamos ressarcir minimamente esse dano, o contrato existia. Mas não assinei nada. Se é assim, ninguém paga jardineiro, ninguém paga uma série de prestadores de serviço, porque a nossa contratação é verbal. Ou alguém aqui fez assinatura de contrato de prestação de serviço com pintor. Nunca fez, nem por isso o cidadão deixou de pintar e você tem a obrigação de pagar. Você não quer pagar, a prova dele vai ser a própria pintura realizada. Então o negócio foi feito, a parte dele está cumprida, por que você não quer cumprir a sua? Mas isso não foi assinado por nós, logo não pode haver enriquecimento sem causa, como nós já aprendemos no 186 do Código Civil. Então não pode ter enriquecimento sem causa. O senhor tem que, de alguma forma, dar a justa contraprestação ao trabalho executado. Então nós temos uma acepção ampla, quando a gente fala de contrato como expressão de uma forma bilateral de negócio jurídico, né? E aí nós temos os requisitos, né? São os planos de existência, validade e eficácia aplicáveis aos contratos. Então o contrato ele pode ser existente, houve a manifestação do negócio jurídico, e esse negócio está lá estabelecido. Perfeito, esse negócio existe.
Aí verifica-se se ele preencheu os requisitos constitutivos da validade. Ou seja, o negócio jurídico ele é existente, mas isso não quer dizer que ele é perfeito. Então vamos ver se ele está apto a produzir os efeitos. Preencheu os pressupostos do artigo 104 do Código Civil? Então, está ali a declaração de vontade, a manifestação de vontade por pessoa capaz, né? Ou tomada de decisão apoiada, o plano de validade, né? O objeto como está, então o objeto do contrato é idôneo, é possível, é lícito, determinado ou determinável. A forma, seguiu a forma prescrita ou não proibida pela lei. Então, aí você tem os elementos do plano de validade do contrato, né? Então, você tem os planos de validade. Essa manifestação de vontade, ela foi exteriorizada, incluído aí o plano de validade. E o plano de eficácia? Bom, a gente pode ter estabelecido um contrato, ele está válido, mas a eficácia dele ainda está sujeita a um termo inicial. Por exemplo, nós vimos isso durante a pandemia, senhores. Muitas renegociações foram feitas e a eficácia do negócio foi alterada. Então, ele já é um negócio existente, já era um negócio válido, mas teve sua eficácia alterada. Quantas pessoas deixaram de fazer a festa de formatura? Então, ela foi reagendada? Foi. A eficácia desse contrato foi alterada. Ele começa a vigorar ele terá a sua execuibilidade em. A passagem aérea que eu comprei foi alterada. Então, a eficácia será exigível à época em que a viagem tem que se dar. Então, está aí a questão da condição, termo, encargo, que são requisitos acidentais e fatores eficaciais do negócio jurídico. Mesma coisa a locação. Muitos dos senhores suspenderam a locação feita, estão aguardando a volta das aulas para dar sequência ao contrato de locação. Outros não conseguiram a suspensão, estão pagando a locação. Ou resolveram o contrato de locação e vão estabelecer um novo, com data futura, portanto, com eficácia suspensa. Tá? Então, tá aí a questão do contrato, né? A forma do contrato, ele atinge aí os patamares de liberdade de forma, né? O direito, ele só determina a forma escrita para contratos que envolvam direito imobiliário, ou seja, quando nós falamos de bens imóveis, aí existe o requisito de manifestação expressa ou quando a lei assim o exigir. Fora desses casos, não há necessidade de formalização por escrito do contrato. Nós o fazemos apenas por uma questão de cautela, para evitar discussões inúteis, porque ali já se encontram estabelecidas as normas e as diretrizes do contrato. Assim sendo, passamos esse primeiro ponto com um esclarecimento sem o conceito, porque já foi dado, de contrato, né? Que é sempre pelo menos bilateral, e passaremos à análise principiológica do direito contratual, que é uma análise importantíssima. Eu peço o cuidado e a atenção de todos para o próximo episódio, que vai tratar exatamente da principiologia do direito contratual, que hoje foi ampliada, mas nós trataremos das duas teorias, tá? A teoria clássica, que nós só tínhamos 5 princípios, depois, com o advento do código, o acréscimo de outros 2, e a nova teoria contratual e o que ela apresenta como modalidade principiológica mais consentânea com o direito contemporâneo privado. Então, paramos por aqui. Espero que todos estejam bem, fiquem bem, cuidem-se e até o nosso próximo encontro. Abraços virtuais a todos.